Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje vamos abordar diversos assuntos, atualidades, assuntos internacionais, política, saúde e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa terça-feira. Já estamos aqui acompanhados por ele, Fábio Tágera. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa terça. Tudo bem, Gabriel, Rochelle, a todos que nos acompanham aqui pela TV União no Da Hora. É isso, estamos com ela também, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo, Fábio. Mais uma terça-feira aqui com a gente. Muita informação hoje. Com certeza. Sempre um prazer, né, poder debater com vocês as questões que atingem diretamente a sociedade. E hoje tem muito assunto interessante. A gente começa falando da Lei de Proteção de Dados, porque a Coordenação Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou a lista de processos de instituições públicas e empresas privadas que estão sob investigação da ausência de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD. Dentre as instituições investigadas, conforme o documento divulgado no fim de maio, está a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã do município de Fortaleza. O processo de fiscalização existe para verificar e analisar o cumprimento das obrigações trazidas pela LGPD. Por meio dele, a ANPD age para fortalecer o cumprimento da lei e a proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais, que é garantida pela Constituição Federal. E aí, Fábio? Falar da LGPD tão importante, né? E essa é uma questão que há tempos vem aí provocando esses debates. Sim. Nós tivemos inúmeros casos, tanto de instituições públicas, instituições privadas do terceiro setor e até pessoas, né, figuras públicas que tiveram muitas vezes aí as suas contas invadidas, as informações de uso pessoal e de uso institucional divulgadas amplamente aí, o que causa, sem sombra de dúvidas, um problema sério, tanto para as instituições como pessoas físicas, né? A gente pode lembrar daquele famoso caso daquela atriz Carolina Dickmann, né? Sim. Que teve o seu computador invadido e ali postaram fotos de uso pessoal dela. Então íntimo, né? Vídeos, fotos íntimas. Então essa lei é de extrema importância, é preciso que avance cada vez mais e que se tenha segurança de dados. Nós mesmos, quem nunca foi vítima, né, de celulares invadidos e questões diversas nesse sentido, é importante que se concretize cada vez mais essa legislação. Quantos Instagrams já foram hackeados? Diariamente a gente sofre tentativas de golpes com aqueles links. É importante você ter muito cuidado, principalmente as pessoas de mais idade, né? Porque não são tão familiarizadas com essa tecnologia e acabam caindo de uma forma mais fácil, infelizmente, nesses golpes. Então, filhos, netos, sobrinhos, enfim, quem seja que tenha mais contato com a tecnologia, é importante que ensine, que faça esse trabalho de prevenção, porque é mais fácil, né, Fábio? Detalhe importante que você citou, Gabriel, essa vigilância de pessoas mais esclarecidas é importante demais. A gente consegue perceber que as crianças ali nos seus laptops, ali nos seus celulares, que tem um conteúdo infantil, mas que lá recebe ali uma insinuação, uma situação negativa, é importante. Um anúncio, né? Um anúncio, é importante demais. E acaba clicando ali, né, Fábio? Que se tenha esse cuidado, que se visualize, que se preste muita atenção. E a gente também tem que falar da diferença da LGPD para a Lei de Acesso à Informação, porque a gente tem o portal da transparência, que é algo coletivo, é algo de interesse público, né?
E já a LGPD é algo que é privado da pessoa, são informações em que as pessoas não têm que ter acesso, né, Fábio? Então tem que saber diferenciar aí a questão da intimidade, porque agora simplesmente hackeiam o Instagram e ninguém nem clicou em nenhum código. Como que isso acontece, né? Então a gente tem que se sentir seguro também no âmbito de rede social mesmo, né, tecnológico, né, Fábio? Com certeza. A questão do Portal da Transparência é uma legislação federal onde todo cidadão pode ter acesso Sim. à gestão de recursos públicos, seja no município, no estado ou nos entes federativos, né? Então essa é uma questão própria, as informações precisam estar ali disponíveis. Agora, essa questão das informações pessoais ou institucionais, aí sim, precisa de defesa, é importante que se avance nessa legislação. É isso. E nós vamos falar agora de saúde, porque o governo Lula, por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou nesta segunda-feira a autorização e limite máximo de 9,63% para um novo reajuste no preço dos planos de saúde individuais e familiares. O aumento no valor é aplicado pelas operadoras na data em que o beneficiário completa um ano no contrato do serviço. O novo índice é válido para o período entre 1º de maio deste ano até 30 de abril de 2024 e deve atingir quase 8 milhões de beneficiários. A parcela representa 16% de todos os 50,6 milhões de proprietários de planos de assistência médica no país, de acordo com a agência reguladora. Como a mudança no valor passará a ser considerada a partir de maio, os boletos dos 2 meses seguintes, julho e agosto, terão, além do reajuste mensal, a compensação retroativa equivalente ao que não foi pago nos 60 dias anteriores. Vale destacar que o reajuste engloba os planos médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação, que é a Lei 9.656/98. E esse aumento agora no plano de saúde, você acha que tem a ver com o piso? Bom, o que é importante? Da enfermagem? Não. O que é importante a gente analisar nessa situação? Os dois lados perdem. Tanto as operadoras de plano de saúde como o cidadão que tem ali o seu contrato de plano de saúde. São aumentos, né, nas mensalidades dos planos, o que já vem a sangrar cada vez mais o bolso do cidadão, que tem ali o seu plano de saúde, que ainda consegue pagar o seu plano de saúde, e com esses aumentos vai ficar um pouco mais difícil e com certeza as operadoras vão perder mais clientes, porque os resultados estão aí, os dados estão aí. Todas as operadoras de saúde estão reclamando exatamente de perder clientes. As pessoas não estão mais conseguindo pagar seus planos de saúde e quem perde com isso, como eu disse, são os dois lados, as operadoras e o cidadão que tem ali seu plano, principalmente aquele que tem seu plano que já cumpriu todas as carências, né? Esse é muito difícil, a pessoa tem que fazer um esforço maior para manter o seu plano de saúde, mas não é fácil, principalmente por uma questão econômica que nós vivemos nesse momento. E muita gente que não quer passar pelo caos que a gente sabe que é a saúde pública no Brasil, infelizmente, óbvio, tem as exceções, mas em sua grande maioria é um pouco complicada, faz esse esforço para pagar o plano e a gente recebe aqui no Da Hora, né, reclamações de pessoas que pagam esse plano, que não deveriam nem pagar, né? Mas enfim, o mundo não é ideal e que mesmo assim não recebem o serviço ideal. Então é complicado também essa questão, né? Com certeza. A saúde pública a gente sabe que é um caos, né? Não deveria ser, porque os orçamentos existem para serem aplicados nos serviços públicos e não falta dinheiro, falta gestão, né? E por conta dessa ausência de uma gestão mais eficiente, os serviços não atendem a população de um modo geral. Então, muita gente precisa ter um plano de saúde, faz essa opção. E também nos planos de saúde, nos hospitais privados, o atendimento, as reclamações são intensas, né? As reclamações são diárias da população que ainda consegue manter um plano de saúde, ou seja, o caos se instala, é preciso que a sociedade se movimente no sentido de cobrar melhorias. A própria sociedade, eu venho pautando aqui nos nossos debates, que a própria população precisa se organizar em manifestações no sentido de cobrar melhoria nos serviços públicos e também nos serviços privados, já que a gente paga por tudo, né? É isso. E aí algumas pessoas vão acabar voltando para o SUS, né?
Não vai ter mais condições, porque vai ficar um valor que talvez não fique tão acessível, porque já não é tão acessível para a maioria, né? O que já não é acessível. Complicado. E aí um detalhe importante é que um mercado que vem crescendo são as operadoras de saúde que oferecem serviços de desconto, né? Tem empresas que trabalham com cartões de saúde e que oferecem serviço de desconto. Essas empresas estão crescendo, estão avançando, porque conseguem aí pegar um nicho econômico que saiu do plano de saúde, mas também não quer ser 100% atendido pelo SUS. Ou quando a empresa mesmo paga uma porcentagem para o funcionário, exatamente, né? Os próprios planos de saúde têm a coparticipação. Essa coparticipação. Em que emergência, eu acho que você não paga, mas, por exemplo, serviço de consulta. Exatamente, mas se você faz uma consulta, Exames. se você faz um exame, você paga, creio que 10% daquele valor. E como muitas vezes a gente acaba não usando o plano naquele determinado mês, a gente paga, acho que chega a ser até metade do valor do que você fazendo o plano de forma integral. Então, para algumas pessoas, pode ser que compense, né? Pode ser que seja uma alternativa. São modalidades que vêm avançando, né? A coparticipação nos planos de saúde que já existe e os cartões de saúde com serviços de desconto que a população tem. As clínicas populares também. As clínicas populares. Então, esses mercados vêm crescendo nesse sentido exatamente por essa questão econômica, do aumento do valor das prestações, das mensalidades dos planos de saúde. Populares, né? Se você for ali no centro, aqui da capital, da Santa Casa, uma clínica popular em cima da outra. E realmente, se tem essa criação, é porque tem demanda, né? Tem atendido e você vê que todas estão lotadas. E muitas vezes os médicos que atendem lá, eu falo isso porque tenho colegas que atuam em outras áreas de tecnologia, que atuam ou atuaram nessas clínicas populares, em questão de engenharia, enfim. E médicos que atuam nesses planos de saúde que em outro horário vão lá e cumprem a sua função nessas clínicas populares. Então o atendimento não é de baixa qualidade. Só que ele precisa fazer um atendimento mais rápido porque a demanda é muito alta. É maior. É isso. E a gente muda de assunto e vai falar que na próxima sexta, dia 16, vai acontecer o lançamento do programa e a assinatura do Pacto por um Ceará Sem Fome. O evento vai contar com a presença do governador do estado, Eumano de Freitas. Às 8h30 da manhã vai acontecer aqui no Centro de Eventos do Ceará. O que falar desse programa, Fábio, por favor? A gente até comentou aqui já, né? Uma das pautas principais, tanto em nível de governo federal como em nível de estado e municípios, é exatamente erradicar a fome, né? É um dos mecanismos de ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com os governos estaduais, promover, aí criando essa junção orçamentária, junção de forças, promover ações de combate à fome mesmo. E aí vai envolver os municípios e as associações de moradores que têm aí a sua ação junto a essas localidades, a esses povoados. Então, aí, sem sombra de dúvida, é uma ação que vai movimentar toda a cadeia municipalista. O governador Eumano de Freitas vai se fazer presente, mandar também aqui o destaque ao secretário de Desenvolvimento Regional, Aldique Mota, que é um dos mentores da composição dessa gestão do programa Ceará Sem Fome, chegando essa política pública nos municípios. A gente espera que seja um programa bem sucedido, porque quem conhece a realidade das comunidades e dos municípios sabe que é muito importante a presença do Estado. O Estado ainda é a maior força, o maior vetor econômico, o maior vetor assistencialista para minimizar o sofrimento das pessoas menos favorecidas. E para a gente ver como tudo está interligado, a gente estava falando há pouco de saúde. E fome é uma questão de saúde. Pode ter certeza que muitas dessas pessoas que procuram atendimentos por conta de gripes, enfim, essas viroses, se tivessem tendo uma alimentação de uma melhor qualidade, não estariam procurando, estariam desafogando a saúde, então seria um ciclo, né? É toda uma cadeia, né, produtiva e que se linkam, né, que se ligam a questão da fome, da desnutrição, com certeza. A falta de vitamina e essa pessoa fica mais suscetível à doença, né? Com imunidade baixa. A imunidade baixa é o que mais acontece, principalmente em crianças. Então a gente espera que esse programa realmente chegue na ponta, chegue nas comunidades, nas pessoas menos favorecidas e que esse ciclo comece a mudar. Claro que não é do dia para a noite, é em médio e longo prazo, mas o importante é a iniciativa e os poderes se completarem no sentido de
fazer uma construção nova sobre essa questão de erradicar a fome. E claro que nós vamos estar por dentro de tudo que vai acontecer no evento para trazer para quem está em casa. Sim. Na segunda-feira. Deixar bem informado do que aconteceu realmente, né? Como é que vai funcionar esse programa, para que as pessoas ficam sabendo como é que se inscreve, né, Fábio? Com certeza, vai ser um momento importante onde os prefeitos vão poder estar ali presentes, a sociedade como um todo, conhecer a fundo o conceito do Ceará Sem Fome e saber como desenvolver na sua cidade, no seu bairro. É isso. E nós vamos falar agora, vamos lá para Quixadá, porque a falta de medicamentos em postos de saúde de Quixadá, que é município do Sertão Central, tem sido recorrente, segundo a população. Um morador ameaçou de incendiar o posto de saúde. Após receber as ameaças, a Prefeitura de Quixadá tratou de separar imediatamente a remessa de medicamentos para o distrito de São Bernardo. Os moradores foram surpreendidos na manhã desta segunda com ameaças de incêndio anônimas pichadas na parede do posto de saúde. Consegue ver as imagens aí do morador que pichou ameaçando de incendiar o posto caso os medicamentos não chegassem, né? Dias que eles estão sem medicamentos. A gente fica sem entender o porquê de certas ações de gestão. Já que existem os financiamentos, já que existem aí as situações muito bem definidas no que se refere a adquirir a medicação, a gente quer entender, obviamente, que a Secretaria de Saúde do município tem ali a listagem dos pacientes, né, da medicação que cada um precisa, a quantidade exata da medicação que precisa e por que não programar essas aquisições, por que não buscar aí parceria com outros governos e por que não criar mecanismos dentro da própria gestão para que se crie um banco de saúde pública. Não faz sentido. É preciso que se entenda, é preciso que os gestores públicos entendam a necessidade de se criar uma estrutura de saúde eficiente, uma estrutura de saúde que atenda realmente a necessidade da população, tanto na questão das consultas como na questão da medicação. O cidadão procura o posto de saúde porque ali ele tem a convicção de que vai ser atendido e que vai ter o seu mal aí minimizado. Então não faz sentido entender por que falta a medicação no posto de saúde. E aí as manifestações da população podem sim chegar ao extremo, né? Por conta exatamente de muitas vezes do descaso. Está desesperado, e o que ainda é mais curioso, né, Rochelle e Fábio, é que logo depois da ameaça já aparece o remédio. Já aparece. Porque se realmente faltasse, se assim, tivesse uma escassez, eu creio que o gestor municipal ia vir, dar uma justificativa, ia pedir calma à população, mas não. Aconteceu o que aconteceu, realmente a gente não tira, óbvio, perde a razão, mas a gente entende o que é que se passa, uma pessoa que precisa de um medicamento e não tem. E aí logo depois, dias depois, o remédio já aparece. É no mínimo curioso, né? No mínimo curioso, inusitado e chega a ser irresponsável. Uma gestão que permite, né, que uma situação dessa chegue ao caos, esse caos de faltar medicação e a população ter que se manifestar dessa forma. Então fica aí a dica, fica o recado para os gestores públicos aí no Quixadá e outros municípios. Planejamento. Planejamento é a principal ação de gestão pública. Sem planejamento não existe avanço e o município emperra nos seus serviços públicos. E que não seja necessário um morador ter que passar por isso, né? Exatamente. E a gente muda de assunto falando que o presidente Lula lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O principal objetivo é assegurar que 100% das crianças do país saibam ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental, avançando plenamente nas etapas seguintes com a autonomia e a confiança necessária. A alfabetização, que é muito importante, é a base, é o alicerce, e a gente vai conferir a sonora do presidente Lula. Nós temos aqui uma ambição e um dever com essas crianças nesse país. Quando uma criança consegue se alfabetizar na idade certa, diminui a evasão. Portanto, garantir a alfabetização é garantir, primeiro, qualidade e esperança para essa meninada e para essa juventude brasileira. E esse é o compromisso do presidente. Nós estamos disponibilizando quase 3 bilhões de reais, fora os investimentos em infraestrutura nas escolas, para esse programa, porque acreditamos nele.
E é importante que o envolvimento de todos, professores, professoras, governadores, prefeitos. Portanto, parabéns, presidente, eu tenho a honra de poder servir ao seu governo. Na verdade, a sonora foi com Camilo Santana, ministro da Educação. A gente falou já de fome, falamos de saúde, agora vamos falar de algo tão importante como a educação, né, Eufámio? Eu costumo dizer, e é um conceito dos mestres em gestão, que saúde e educação são os dois princípios básicos para que a gente possa visualizar aí uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, tanto em questões econômicas como sociais. Então, o ministro Camilo Santana levou, né, para o Ministério uma ação já desenvolvida no seu governo aqui, que é a questão da alfabetização no tempo certo, né? A gente sabe que a questão da educação fundamental é de responsabilidade dos municípios, né? Mas esses municípios muitas vezes não têm ali uma estrutura pedagógica e financeira capaz de desenvolver os programas de uma forma mais coerente, mais concreta. Então, precisa do suporte tanto do poder estadual como do poder federal. Então, foi uma grande iniciativa já desenvolvida aqui no Estado, que o Camilo Santana levou para o Ministério, e agora essa política vai chegar em todo o país, né? Vale ressaltar também que as cidades, que as gestões precisam conhecer a fundo esse programa, precisam conhecer a metodologia aplicada pelo Ministério da Educação e conhecer os caminhos para que essa política pública de alfabetização no tempo certo chegue de uma forma mais concreta nos seus municípios, na ponta, como a gente sempre costuma dizer, na ponta, onde tem que acontecer. É uma iniciativa interessante, a gente espera que esse conjunto de ações aí realmente fortaleçam a educação em todo o Brasil, que a gente precisa melhorar esses índices, né, de alfabetização e de compreensão dos conteúdos, porque o que a gente consegue perceber é que muitas vezes a criança não consegue entender questões básicas, questões importantes para o seu desenvolvimento. A alfabetização é uma questão básica, é o alicerce que toda criança vai precisar para conseguir compreender o conteúdo que é dado na escola, enfim, na vida, para o resto da vida. A gente sabe que uma pessoa analfabeta deixa de fazer muitas coisas na sociedade e sofre até preconceito, né? Infelizmente, algo errado, algo feio, mas essas pessoas sofrem preconceito na sociedade. Isso, e aí tem o analfabetismo funcional também, né? Que a gente também tem que bater bastante nessa tecla, não é só questão de saber ler e escrever, né? Mas que possa realmente se tornar um cidadão aí que possa, né? Não sei, a maioria das vezes não é só o estudo, não é só o vestibular, mas que possa saber interpretar um texto, saber escrever, não é isso? Saber o básico, né? Sim, sim. E lembrando que a educação fundamental, ela é a base para os avanços necessários, né? Com a educação fundamental bem feita, bem desenvolvida, o cidadão pode chegar ao pós-doutorado tendo essa base como princípio e como o oxigênio necessário para construir uma vida educacional eficiente. Até para poder, como a gente falou agora, em relação à faculdade mesmo, né? No ensino fundamental ser a base para que no ensino médio possa ser um ensino médio bem feito, para que ele possa ir não só, tem também os concurseiros, né? Não só passar no vestibular, numa federal, até mesmo uma bolsa fora, um intercâmbio, mas também a questão dos concursos, para que essa base seja assim de um pilar, né? Então realmente tem que ver a questão da educação básica, a questão do investimento na educação básica, é muito importante, né? Que é no ensino fundamental que nós conseguimos ter uma base. É importante essa sequência, como você bem falou, o ensino médio também com qualidade, o ensino médio com um conteúdo voltado para a formação do cidadão e para a capacitação profissional. Muitas vezes se fala, não tem emprego, e existem vagas, só existe, o que falta é pessoal qualificado. Verdade. Então, você ter uma base fundamental bem feita, bem organizada, bem coordenada, e um ensino médio bem organizado e voltado para o direcionamento profissional, aí sim, a gente pode esperar mais na frente uma sociedade mais produtiva. E mais justa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente pode pegar esse seu gancho e falar inclusive da importância dos cursos técnicos nesse sentido, aliado com o ensino médio. Então fica aí que já já a gente está de volta.
Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira. No bloco anterior, a gente foi para o intervalo falando de educação e ficou a promessa, né, da gente falar sobre a importância dos cursos técnicos, por exemplo, como uma alternativa para a pessoa já sair do ensino médio qualificado para essa vaga de emprego, né? Pode aliar uma coisa à outra. Sim, a qualificação técnica hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos principais mecanismos de empregabilidade, né? E a prova disso é que o próprio governo do estado do Ceará, ao longo dos últimos anos, somente no governo Camilo Santana, intensificou a criação dessas vagas de ensino técnico já no ensino médio. Que é o ensino integral, né? É, o ensino integral, onde no período da manhã o aluno estuda o conteúdo do ensino médio e à tarde aprende uma profissão. Isso é de extrema importância. Veja, existem nas plataformas, por exemplo, da Petrobras, precisa de técnicos mergulhadores, né, que vão ali soldar, que vão ali e estão chamando profissionais já aposentados para fazer esse trabalho. Por quê? Porque não tem uma mão de obra técnica qualificada que vai fazer essa ação. Então, assim, é de extrema importância que se visualize essa intensificação nos cursos técnicos, né? As gestões precisam trabalhar isso para exatamente ocupar vagas que estão aí, ociosas e que precisam de gente nova e qualificada. E aí, depois do curso técnico, gostando da área, acaba ali, né, se qualificando mais ainda. E aí não vão parando, né, se aperfeiçoando, para que assim exista aí uma construção de uma carreira, né? Sim, exatamente. Que é muito porque, importante. óbvio, a gente sabe que não existem vagas para todo mundo na universidade pública. Sim. Nem todo mundo tem condição de pagar muitas vezes nem um quer curso também, superior. né, Gabriel? Passar 4 anos, 5 anos Mas na aí a faculdade. pessoa, como você disse, às vezes gosta da área, Isso. não passou ou não quis ingressar no curso superior na rede pública, na rede federal ou estadual, e aí com o dinheiro dessa profissão, que ele já exerce, graças ao curso técnico, ele pode fazer um curso superior, se qualificar ainda mais, receber ainda mais, e aí é um ciclo. É um ciclo que não para, por aí né? vai. Lembrando que a questão salarial para os técnicos é bem interessante, Sim, é bem convidativa, né? E é muito válido hoje o aluno, a juventude, focar nessa questão do ensino técnico, sem sombra de dúvida. Até porque produção, fábrica, indústria, a gente sabe que produção realmente tira um salário bom, né? E também na área de saúde, né? Os técnicos em enfermagem. Agora com o piso, né? Com o piso novo, então é importante essa qualificação, é importante essa visão. É isso. E nós vamos falar agora que na segunda vara da comarca de São Benedito acatou na última segunda-feira pedido formalizado em sede de ação civil pública, ajuizada pelo MPCE para regularização do portal da transparência do município. A medida visa a inclusão de informações que não constam no sistema, principalmente em relação à remuneração de cada funcionário e como o orçamento está sendo aplicado em relação ao quadro pessoal da prefeitura. Essa questão de São Benedito, a gente volta um pouco no bloco anterior, falamos do portal da transparência, que é um órgão federal em que as prefeituras, as câmaras municipais, os órgãos públicos precisam ali disponibilizar as informações da gestão financeira, da gestão orçamentária de cada pasta, de cada poder. Então, na questão do São Benedito, de acordo com o Ministério Público, houve a missão de informações importantes que precisam estar ali presentes e que os gestores, aí por um descuido ou não, deixaram de declarar, deixaram de atualizar o portal. E aí a fiscalização é intensa. O Ministério Público está aí voltado e focado para exatamente entender cada situação, verificar em loco, né? Cada município, cada pasta, porque é dinheiro público, né? É o nosso dinheiro, é dinheiro fruto dos impostos e que precisa ser respeitado dessa forma, precisa ser aplicado de forma correta. Então é importante que se atentem para isso, que as gestões fiquem ligadas nesse sentido de estar ali oferecendo a informação correta. E que todos os municípios, em relação à gestão, tenham esse compromisso, essa responsabilidade de atualizar as informações, né, Fábio? Com certeza. O Ministério Público não precisa ficar em cima, né? Até porque existe lei específica para isso, lei de responsabilidade fiscal, uma lei já antiga que precisa ser cumprida à risca, né? Até porque o gestor sabe que pode responder
processos por isso. Então é importante, é dinheiro público, precisa ser investido no município e os investimentos precisam ser claros, precisam ser publicados e que a própria população, que quem paga o serviço é a população, precisa ser esclarecida. E o plenário da Assembleia Legislativa aprovou, durante a sessão plenária da última terça-feira, um projeto de lei do Poder Executivo que propõe uma revisão das bolsas acadêmicas concedidas pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pelas instituições de ensino superior do Estado. A proposição 55 de 2023 visa aprimorar a iniciativa, tendo como objetivo revisar os valores das bolsas oferecidas, incluindo a Bolsa Acadêmica de Inclusão Social, a Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica e as bolsas de formação acadêmica de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Voltamos para a educação. Muito importante. É o governo do Estado fortalecendo as políticas educacionais para essa questão acadêmica, né? Para essa questão dos cientistas, a pesquisa tão importante, porque, inclusive, isso foi tema de debate ali no seminário que nós tivemos presente, de gestores públicos municipais, prefeitos de 2023, onde a principal queixa das gestões municipais é exatamente essa aproximação da academia, através da UES, que tem ali um circuito desenvolvimentista de ações muito forte, tanto na parte de tecnologia como saúde e outras ações, essa aproximação da UES, da academia, dos cientistas, dos técnicos aos municípios, às gestões municipais, tá? Então, com o aprimoramento dessas bolsas, com a melhoria aí dos valores dessas bolsas, que é uma ação, sem sombra de dúvida, importantíssima, a procura dos técnicos, das pessoas que vão ali fazer seus mestrados, seus doutorados, e depois pegar esse conhecimento, aplicar no poder público, é de extrema importância. Então, é válida a ação do governador Eumano de Freitas, a Assembleia também está de parabéns em aprovar essa iniciativa, e aí a gente espera também que essa ação chegue para ficar e para fortalecer as cidades. Vale ressaltar a importância do pesquisador, dele se dedicar, né? Quando ele recebe essa bolsa, ele não pode trabalhar em mais nada fora, se dedicar àquela pesquisa, né? Se dedicar àquela bolsa, ao mestrado, ao doutorado, para que ali possa nos ajudar, a sociedade num todo, como a vacina, né? A gente sabe que foi bem estudada, as ciências, então, assim, é necessário que exista esse investimento na pesquisa, que essas pessoas possam se dedicar, né? Então, realmente é uma grande iniciativa, né, Fábio? Com certeza. Eles precisam estar focados no desenvolvimento das pesquisas. Por exemplo, o capacete Elmo, que é uma referência em saúde pública e que salvou muitas vidas, inclusive a minha, foi uma ação desenvolvida no Ceará, por pesquisadores do Ceará, que serviu de referência para todo o Brasil, e fruto exatamente de pesquisas, de um trabalho desenvolvido com o apoio do governo do Estado através das bolsas. O uso da pele do peixe, que acontece muito lá no IJF para a questão das queimaduras, também foi feito aqui no Estado e com uma bolsa até relativamente baixa para esses pesquisadores. A gente fica imaginando o que é que seria feito se eles tivessem realmente um incentivo e um apoio maior, que é o que eles merecem e o que é justo, né? Sim, com certeza. Uma outra iniciativa importante desenvolvida na academia, desenvolvida na UES, é uma pomada cicatrizante que tem um poder de cicatrização incrível, 3 vezes maior do que as praticadas no mercado, desenvolvido na UES, né? Então é importante que as gestões municipais, eu sempre pauto as gestões municipais, procurem a UES, procurem os centros acadêmicos e esse pessoal que está aí com as bolsas da FUNCAP, por exemplo, possam aí oferecer os seus conhecimentos para melhorar a questão dos serviços públicos. E a CPMI dos atos de 8 de janeiro se reúne nesta terça para votar 285 requerimentos de convocações e informações. Na pauta, 285 requerimentos. Quase 200 são pedidos de informações e de imagens de circuitos internos de TV de vários órgãos. A CPMI quer ter acesso, por exemplo, aos dados não sigilosos dos inquéritos presididos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre os atos de 8 de janeiro. As informações da CPI da Câmara Legislativa,
e ainda aos dados sobre efetivos mobilizados pelos órgãos de segurança e também pelo Gabinete de Segurança Institucional para o dia 8 de janeiro. A comissão quer saber também sobre todos os relatórios expedidos pelos órgãos de informação, em especial a ABIN, sobre a possibilidade de manifestações violentas no dia 8 de janeiro. Além dos pedidos de informações, estão na pauta cerca de 40 requerimentos de convocações de pessoas para falar na comissão e um convite para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, venha à CPMI. Entre as convocações, o maior número de requerimentos é para que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, compareça à comissão. Em seguida, vem o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Também deverão ser votados requerimentos de convocação do coronel Jorge Naime, ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, do diretor da ABIN, Saulo Moura, e de vários empresários suspeitos de financiar os atos do 8 de janeiro. Começa hoje, Fábio, e a questão se reúnem hoje, no caso, né? A CPMI, os parlamentares vão se reunir exatamente para avaliar os requerimentos, né, tanto de convocação como de convite de pessoas que possam estar ligadas aí às ações do dia 8. O que é importante nesse momento? A sociedade vem cobrando um esclarecimento daquela data, dos atos ali ocorridos naquela data, separar o joio do trigo, né? Isso é importante. Existem fatos que comprovam ações de infiltrados, de pessoas que provocaram ali danos materiais à estrutura pública, porque quando você quebra um vidro daquele, você está quebrando um vidro público, né, que precisa ser recuperado com o nosso dinheiro. Então, assim, é importante que haja esse debate, é importante que essa CPMI ela se organize no sentido de juntar ali os fatos, de avaliar cada situação e que se separe o joio do trigo, que se mostre realmente quem esteve ali em manifestação, que é um ato legal, as pessoas devem e podem se manifestar sobre um determinado... De forma pacífica. De forma pacífica, né, sobre um determinado fato ocorrido no país, mas sem causar danos, prejuízos à coisa pública nem às pessoas. Então é importante isso, vamos acompanhar de perto essas ações efetivas, né, em loco dessa CPMI e esperar que haja esses esclarecimentos, porque, repito, a sociedade cobra. E antes da gente ir para o nosso intervalo, você confere que a sabatina de Cristiano Zanin é marcada para o dia 21 na CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Recebi, nesta segunda-feira, em Brasília, a visita do advogado Cristiano Zanin, que me apresentou seu histórico profissional e sua disposição de integrar o Supremo Tribunal Federal. Acompanhou-me no encontro o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, que definiu para o próximo dia 21 a sabatina na comissão. Tão logo finalizadas a sabatina e a votação na CCJ, darei encaminhamento ao plenário do Senado na mesma data. Essa sabatina vai ser realizada dia 21, né, que já está no trâmite aí do Zanin, seu novo ministro. Isso, é importante essa sabatina, é importante que os senadores possam avaliar o currículo desse cidadão. Foi uma indicação do presidente Lula, né? O fato dele ser advogado do Lula em todos os processos pode ter favorecido nesse processo de indicação, mas o importante é esse momento de esclarecimentos do currículo e do possível potencial desse cidadão para ser ministro. A gente comentou ontem que estamos na torcida que realmente ele trabalhe conforme a lei, que não existe aí a parcialidade, mas que seja imparcial, por ele ser advogado do presidente, né? É a realidade que a gente espera realmente, né? Que haja aí o cumprimento da Constituição, né? Sim. De uma forma ampla, de uma forma democrática e clara. E pelo fato de ser indicado, eu não concordo com esse processo de indicação, porque é praticamente impossível que a imparcialidade aconteça nos processos. Eu creio que qualquer gestor que vá lá, que haja essa indicação, vai colocar alguém da sua confiança.
Bolsonaro fez isso, o Lula está fazendo isso, e é o natural. O que a gente questiona é se não deveria haver uma mudança nesse processo de escolha, não é isso? Eu concordo plenamente que é preciso avaliar esse processo, porque a Suprema Corte, eu não posso colocar lá o Gabriel, que é meu amigo pessoal, para cuidar dos meus processos. É uma coisa que chega a ser absurda, vai acabar né? realmente existindo a parcialidade. E é o que acontece. O Temer, o Sarney, todos os presidentes colocaram lá os seus amigos indicados. Então isso não é democrático, isso não é coerente, sabe? É importante que uma sociedade que queira se desenvolver, que queira ser realmente forte nos conceitos na democracia, pressione as instituições para que se mude essa forma de escolha, porque eu não considero saudável nem prática e nem objetiva. Na volta a gente fala em relação à escolha dos ministros, que a gente já comentou aqui no programa até, né? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira e nós vamos falar que a medida provisória que recria o Minha Casa Minha Vida está na pauta do plenário. A medida provisória na pauta do Senado desta terça-feira relançou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida do governo federal. O foco é atender famílias na zona urbana com renda mensal de até R$ 8.000 e na zona rural com renda anual de até R$ 96.000. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta com alterações, entre elas a permissão para uso de recursos do FGTS em projetos relacionados à regularização fundiária urbana. São os casos que incluem iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais. Foram definidas 3 faixas de renda para beneficiados que recebem até R$ 8.000 mensais. Nas áreas rurais, as faixas de renda serão consideradas anualmente, por causa da variação dos rendimentos durante o ano. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 e extinto em 2020, quando foi substituído pelo Casa Verde e Amarela do governo de Jair Bolsonaro. A medida provisória perde a vigência na quarta-feira, dia 14. O que a gente observa dessas mudanças de programa nada mais é do que os nomes, as nomenclaturas, porque cada governo aí cria um nome diferente para ter aí a sua assinatura. Mas com relação a mudanças de desenvolvimento e burocráticas do programa em si, são poucas, né? Essa questão de aumentar o teto salarial é importante, sem sombra de dúvida. Muita gente ficava ali no meio termo entre financiar a sua casa, Minha Casa Minha Vida e outras linhas de crédito com juros maiores. Então, essa ampliação salarial, do nível salarial, é importante isso. A questão rural também é muito válida, que amplia essa possibilidade de financiamento de imóveis rurais. Essa junção dos poderes, mais uma vez, a importância da junção dos poderes. O governo federal entra com os imóveis propriamente dito, o governo do estado com a questão de outros serviços e o município com saneamento básico ali em parceria com o governo do estado. Então, esse conjunto de ações é que precisa acontecer e que seja definido um processo mais claro também de ali favorecer famílias de uma forma mais democrática, renda, realmente, clara, né? E realmente baixa renda. E tem a diferença do financiamento para pessoas que têm uma condição, um salário melhor, e tem também o pessoal realmente de baixa renda, que é o pessoal que mora em área de risco, né? E a gente pode aqui também debater um pouco em relação às pessoas que conseguem essas casas e acabam aí vendendo, que exista uma fiscalização em cima disso, né? Porque vende e acaba voltando para o lugar, né, para a área de risco, e que possa existir uma fiscalização em relação a isso também. Você não acha, Fábio? Não tenha dúvida. É preciso atar bem essas pessoas que adquirem essas casas, porque o programa é específico para pessoas de baixa renda. Claro, houve uma ampliação agora dessa questão financeira, mas a ideia é oferecer esses imóveis com financiamento de juros bem baixos para que a pessoa possa pagar com tranquilidade. E evitar realmente esses casos, a fiscalização em cima desses casos, de pessoas que adquirem os imóveis, recebem esse benefício e vendem
Aí são inúmeros casos. É preciso uma fiscalização mais profunda, mais objetiva para evitar. Porque aí muitas pessoas que têm o direito não conseguem as casas, porque tem gente que aí consegue, vai vender e aí começa um ciclo vicioso. E a gente recebeu até uma denúncia em relação também à violência que existe nesses condomínios de Minha Casa Minha Vida em relação ao baixa renda, em relação às facções, né? Que existe, que possa haver também essa fiscalização nos condomínios, né, Fábio? Porque aí acaba acontecendo alguns casos de violência realmente dentro do condomínio. O que as informações que chegam até nós da imprensa é que quem direciona os imóveis para as famílias são as próprias facções, né? São os líderes das facções que entendem que aqueles imóveis são deles, são propriedade deles, e ali direcionam para quem eles querem. São inúmeros os casos de pessoas que foram expulsas desses imóveis, né? Que tiveram ali um prazo de no máximo 24 horas para tirar suas coisas ali de dentro, quando não sair, ir embora e deixar as coisas lá por conta desse poder paralelo muito forte e que tem aí os seus tentáculos muito bem fixados nessas comunidades, nesses conjuntos habitacionais, e que parece que o poder público, a segurança pública no estado do Ceará faz vistas grossas ou não cria uma ação realmente mais eficiente no processo de barrar essa ação, de acabar com isso, né? É preciso que o Estado seja forte, mantenha o braço forte. E como o Estado também pode resolver, não é questão de se meter mesmo, em relação à escolha de um síndico, como é que deve ser, se esse síndico se tem a ver com alguma, entendeu? Como que é escolhido isso, que possa ter também essa integração, acredito que seja o nome certo para isso, né, Fábio? Principalmente com relação às instituições públicas que trabalham com habitação. É preciso que essas instituições, Habitafor, enfim, orientem nessa composição dos síndicos, né, de pessoas responsáveis pela estrutura dos imóveis, pelo processo de gerenciamento. Pessoas íntegras que possam, né, que possam ali frente, gerenciar, que possam ali representar a coletividade junto ao Estado. É uma estratégia interessante para exatamente minimizar a violência, essa questão da presença do poder paralelo na distribuição desses imóveis. Porque a gente precisa falar a verdade. É assim que funciona. É assim que funciona. O poder paralelo direciona esses imóveis para quem eles querem. E a entrada da facção mesmo, porque tem moradores, cidadãos, pessoas íntegras que moram lá, né? E não merecem passar por violência dentro do condomínio ou condomínio vizinhos, né? Que existe essa rixa. Sim, com certeza. Então, fica aí mais esse alerta da sociedade para os poderes públicos. Intensifiquem as ações de fiscalização. Ocupem os espaços hoje ocupados pelo poder paralelo. E que não é só entregar o apartamento, no caso, tem que ter aí uma visita, pelo menos, né, uma corriqueira ou mensal ou semestral, nesses lugares para ver como é que está funcionando, a questão mesmo da gestão ali do síndico. Eu acredito que tenha que continuar um trabalho, tem que ser contínuo. É preciso essa fiscalização. E outro detalhe importante, essa junção dos poderes, essa junção das gestões precisa oferecer outros serviços públicos, porque segurança pública não se faz só com efetividade, com ocupação. É preciso outros canais, outros fatores que são importantes para manter a ordem, para manter a leveza do lugar. Só se mantém com presença do Estado. É isso. E agora nós vamos conferir as notícias do mundo através da Euronews. Novos incêndios cada vez mais intensos estão forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas em todo o Canadá. O país luta contra as chamas incontroláveis que, segundo alertou o ministro provincial neste fim de semana, podem durar todo o verão. Quase 28.700 quilômetros quadrados queimaram desde o início do ano, muito acima das médias anteriores. Essa área é maior que o estado brasileiro de Sergipe. O oeste canadense foi particularmente atingido após vários dias de trégua. Os incêndios se intensificaram em Alberta. Moradores da cidade de Edson tiveram de deixar suas casas na Colômbia Britânica. A cidade Tumbleweed, 2.400 moradores, foi amplamente evacuada diante da aproximação de um incêndio. Já os focos no nordeste de Quebec eram considerados estáveis.
As autoridades ambientais listam atualmente 416 incêndios ativos no país, dos quais 203 são classificados como fora de controle. Tragédia na Austrália. Um acidente com um ônibus deixou 10 mortos na região vinícola de Hunter, que fica próximo à cidade de Sydney. O veículo transportava os convidados de uma festa de casamento em um vinhedo e virou na noite de domingo. O desastre é o acidente de trânsito com maior número de vítimas no país em 16 anos. Equipes de emergência foram mobilizadas para socorro dos feridos e pelo menos uma pessoa estava em estado grave. Em Joia, a polícia informou em comunicado que o motorista do ônibus foi detido depois de ser transportado para o hospital sob escolta das forças de segurança. De acordo com autoridades do estado de Nova Gales do Sul, o homem de 58 anos recebeu 10 acusações de direção perigosa e teve o pedido de fiança rejeitado. Hunter é uma área turística muito procurada por seus cangurus e florestas. Um ataque a um edifício residencial na cidade ucraniana de Kryvyi Rih provocou pelo menos 10 mortes e mais de 2 dezenas de feridos. De acordo com as autoridades locais, a cidade natal de Volodymyr Zelensky foi alvo de um bombardeamento maciço por parte da Rússia que atingiu várias infraestruturas civis, incluindo um edifício de 5 andares. As operações de resgate prosseguem e ainda há várias pessoas presas nos escombros. Segundo as Forças Armadas ucranianas, ao longo da noite registraram-se ataques russos em vários pontos do país e os sistemas de defesa aéreos interceptaram 10 mísseis e um drone explosivo. É isso, da hora dessa terça vai ficando por aqui. Agradecer demais sua presença, Fábio. Seja muito bem-vindo sempre que você quiser. As portas estão abertas. Obrigado, Gabriel. Obrigada pela participação, Fábio. Terça-feira você está aqui de novo, né, com a gente? Deus quiser. Com a permissão de Deus. Permissão de Deus. Deixa eu só mandar um abraço aí para o Arquimedes Façanha, para o doutor Aloísio, para a doutora Ana Carvalho, Alessandra Araújo, vice-prefeita de Varjota, para o Davi, prefeito de Redenção. Essa rapaziada está assistindo a gente aqui. Obrigada pela audiência dele. Com certeza. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa do Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. É isso. Até amanhã.